Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 3. Vamos ler primeiramente a partir do verso 12. Muita atenção, irmãos. Esse é o momento de atenção no culto, amém? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançam para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos estes sentimentos. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Queridos irmãos, é muito bom poder estar aqui novamente com os irmãos e poder estar guardado na palavra de Deus, porque o Senhor tem nos dado um santo temor pela palavra de Deus. E quando nós temos reverência e temor pela palavra de Deus, o Senhor cumpre o seu propósito nas nossas vidas. Adoramos ao Senhor, cantamos hinos, canções espirituais, louvando o nosso Mestre. E graças ao Senhor, porque nós alcançamos um ambiente que nós conseguimos fazer isso. Porque hoje em dia está tão difícil nós termos um ambiente segundo as Escrituras, segundo o poder de Deus e segundo o príncipe da casa, o dono da casa, ordenou. Graças a Deus nós falamos para os irmãos alguns domingos, e foi uma cristocidência, tanto eu quanto o Marcelo falar, sobre a ordem na casa de Deus e como nós devemos fazer tudo como já nos foi dito. Nenhuma novidade, nenhum lugar para pensamento humano, nem para ideias humanas, nem para coisas espirituais que não vêm da parte do Senhor Jesus. E agora o Senhor tem colocado no meu coração durante toda essa semana um desejo de encorajamento aos irmãos, porque nós vivemos em tempos difíceis. Há uma paralisia espiritual e nós precisamos ter esse diagnóstico nas nossas vidas. Precisamos julgar a nós mesmos e ver como que nós estamos andando na casa do Senhor, que é coluna e baluarte da verdade. Ao mesmo tempo que há um aceleramento das falsas doutrinas, ou seja, muitas coisas têm se ampliado no meio do povo de Deus, coisas que não condiz com as Escrituras, e nesse mesmo tempo, o povo de Deus tem ficado paralisado diante da palavra de Deus e diante do poder de Deus. Digo isso porque às vezes é notório, até mesmo no nosso culto, irmão, a nossa falta de reverência. Nós precisamos alcançar a reverência ao Senhor, porque quando nós não temos reverência, é porque nós não conhecemos a Deus de uma maneira concreta. Talvez estamos olhando o Senhor ao longe, não temos intimidade com o Senhor, não conhecemos o Deus da Bíblia, o Deus que é o todo-poderoso Deus e a vida eterna que nos resgatou e nos trouxe até aqui. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse ativismo religioso, nós temos essa paralisação do povo de Deus, que é a igreja, que ela é responsável pelo manifestar da graça, da misericórdia e de toda a verdade para esse mundo. Por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso 12, ele diz assim,
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, veja, com temor e temor. Então, talvez um dos primeiros pontinhos para introduzir a pregação seria que para nós conseguirmos desenvolver essa salvação, para nós conseguirmos sair dessa situação de paralisação espiritual, nós precisamos ter temor e tremor para desenvolver a salvação. Você precisa conhecer com o que você está envolvido. E assim, desse modo, você consegue, então, sair dessa paralisação espiritual. Amém? E existem coisas que nos impedem de prosseguir. A palavra de hoje é essa, as coisas que nos impedem de prosseguir. Muitas vezes nós estamos amarrados, encurralados, enfeitiçados por coisas que nos perseguem e nos proíbem e nos amarram de prosseguir. E Paulo, como nós lemos aqui, nos primeiros versos que lemos, ele diz assim, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. Ele diz, não estou perfeito, mas prossigo. Como é difícil prosseguir. Como é difícil caminhar, irmãos. O obedecer é o prosseguir, mas prossigo para conquistar aquilo por que também fui conquistado. Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me de todas as coisas que para trás ficam. Eis um segredo. Existem muitas coisas que precisam ser esquecidas por nós. Muitas coisas. Paulo, vamos ler a partir do verso 4 do capítulo 3. Ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele diz assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto ao zelo, fariseu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Veja que interessante. E agora ele diz assim, quanto a mim não julgo ter alcançado, mais uma coisa eu faço. O que é que ele faz? Esquecendo-me de todas as coisas que para trás ficaram. Paulo, ele considerou isso aqui como perda para ganhar a sublimidade de Cristo. Ou seja, ele considerou a sua vida secular como excremento de animal para ganhar a sublimidade de Cristo. E veja só, são coisas que às vezes nós precisamos pontilhar nas nossas vidas, colocar em caixa grande assim e perceber. O que tenho eu para esquecer? Talvez nós pensamos a mais de nós mesmos, consideramos a mais nós mesmos e temos considerado a nossa vida mais do que a nossa carreira cristã. E é por isso que, às vezes, nós podemos estar num estado de paralisação espiritual. Você quer ver? Se porventura eu perguntasse para mim e para você nessa noite se tem algum irmão desanimado aqui na fé, você talvez ficaria até assustado com as mãos que se levantariam. Se tem algum irmão que se sentindo fraco, se tem algum irmão que se sente que não consegue prosseguir, que não consegue servir ao Senhor da maneira coerente, de uma maneira devida ao Senhor, realmente, irmãos, quem levantaria a mão que não estaria assim? Quem está servindo o Senhor de uma maneira coerente? Quem não precisa sair dessa paralisação espiritual?
Porque se nós estamos prosseguindo, nós não estamos paralisados. Porque como sempre falamos para os irmãos, a vida espiritual, se você para, você já está regredindo, porque o espírito anda e você ficou para trás. E triste é, irmão, quando nós ficamos para trás, quando o espírito não está mais com aquilo que nós estamos fazendo. Você já sentiu alguma vez na sua vida que você está fazendo algo que o Senhor não está fazendo aquilo com você? Certa vez eu vi um pregador falar que ele pregava agora, ele estava muito triste porque ele pregava só nas suas experiências. Porque de um certo tempo da vida dele para cá, parece que o Espírito Santo não estava mais com ele. Mas ele pregava, ele expulsava demônio, ele fazia coisas, ele curava, mas parece que ele não sentia mais aquilo que ele sentia quando ele aceitou o Senhor Jesus, quando recebeu o Espírito Santo de Deus. E essas coisas, irmãos, têm nos paralisado. Existem coisas que nós precisamos deixar para trás. Jogar lá no mar do esquecimento. E precisamos, irmão, porque nós vemos o caráter do Senhor, vemos como o Senhor trata com o nosso pecado, vemos o que ele fala quando ele diz que dos seus pecados não me lembrarei mais, vai estar lá no mar do esquecimento, mas o diabo é perito, irmão, em nos acusar. Porque o diabo, ele é o nosso acusador. Mas nós precisamos, irmãos, levantar e resplandecer. Você lembra lá em Josué, capítulo 1, verso 1, 2 e 3? O Senhor diz, Moisés, meu servo, é morto. Josué, dispõe-te, põe-te de pé. Agora eu vou usar você. Nós precisamos nos colocar em pé, irmãos, para que a luz de Deus brilhe nos nossos corações, para que o Senhor possa reacender a chama do primeiro amor, a chama da salvação, aquilo que nós tínhamos, que nos fazia levantar de madrugada para orar, aquilo que nos fazia visitar os irmãos, que ardia o nosso coração, sabe? Nós já experimentamos essas coisas, mas parece que essas coisas vão se afastando de nós. Por que essas coisas estão se afastando de nós? Porque às vezes nós estamos entrando num ambiente perigoso, que é um ambiente de paralisação espiritual. E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer que nós sejamos pais ativos na obra do Senhor. Mães ativas, filhos ativos, uma família ativa na obra do Senhor. Mas para isso é necessário esquecer das coisas que ficaram para trás, irmãos. Necessário. Paulo, ele era circuncidado ao 8º dia. Ou seja, os ritos religiosos, ele diz, cumpri todos eles. E muitos se apoiam nisso, em ritos religiosos. Você conversa com uma pessoa e diz, não, eu fui batizado, fui crismado, fiz isso, fiz teologia, fiz um cursinho disso, fiz um cursinho daquilo. Paulo tinha feito tudo isso. Ele era um bom religioso, cumpria toda a lei. E não só isso. Ele era da tribo de Benjamim, uma tribo de reis, uma tribo nobre. Ele era da socialite do povo de Israel. Ele era o cara. Ele era hebreu, de hebreu ele tinha uma linhagem pura, ele era um puro sangue. E os hebreus, os judeus, eles têm muito disso. Você vê que eles são um povo orgulhoso, eles se orgulham da pátria, eles morrem pela pátria. Você vê que nessa guerra nunca teve tantos e tantos judeus voltando para Israel para lutar pelo seu povo, porque eles são pessoas que amam a pátria. Eles consideram isso. E quando Paulo está falando isso aqui, ele está falando bem para que os hebreus pudessem entender que por mais que nós podemos considerar as coisas, nunca nós podemos colocar essas coisas no lugar do nosso alvo. Se o nosso alvo não ser Cristo, nós temos muitas coisas para esquecer. Você quer ver? O ambiente político hoje que vivemos é um ambiente terrível. E às vezes você pega os irmãos falando mais de política do que do próprio Senhor. Porque os irmãos consideram, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós precisamos fazer isso. Irmão, nós precisamos esquecer essas coisas, irmão. Essas coisas estão tirando o nosso alvo. Essas coisas estão embotando a nossa fé. Estão nos deixando paralisados na vida espiritual. E nós estamos considerando essas coisas mais do que ao Senhor Jesus. Então falamos, não, eu sou brasileiro. Eu sou
patriota, irmãos. Cadê o Senhor aqui? Quanta confusão teve nesses tempos, né? Com essas votações, com essas coisas. São tantas confusões. E não estou dizendo aqui que você não deve cumprir os seus deveres como um cidadão, como um brasileiro. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. E Paulo está dizendo aqui que ele considerava isso aqui, que para o judeu é a maior honra do mundo, como um excremento de animal, para ganhar a sublimidade de Cristo. Ou seja, ele considerava isso nada. Porque quando você vê o alvo, você não tem tempo mais de olhar para trás. Porque o Senhor disse, aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não. Ele não é digno de ser um bom servidor do Senhor. Quanto à lei, fariseu, ele era um doutor da lei. Aliás, irmão, para mim, particularmente, Paulo foi o maior filósofo, o maior apóstolo, o maior evangelista, foi um dos maiores homens que a terra teve. Não teve filósofo, não teve teólogo, não teve evangelista, não teve pastor, não teve mestre, como o apóstolo Paulo. Você pode ver que ele morreu numa capela mamertina lá em Roma, mas o nome dele é falado domingo, diariamente, todos os dias, e você não lembra nem se eu perguntar para você, você lembra de algum imperador romano, você não vai lembrar de nenhum. Mas de Paulo, toda a humanidade, em todo o mundo, desde quando ele morreu, sempre ele é lembrado. Por quê? Porque ele foi um homem que seguiu para o alvo. Você quer ser lembrado, irmão, como um servo de Deus? Você precisa esquecer essas coisas. E como nós precisamos esquecer essas coisas, irmãos? Quanto à lei, fariseu, um doutor da lei, ele diz, sou um doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, até hoje o maior mestre que teve, ele foi ensinado por ele. E veja, ele diz, tudo isso que eu sei, quando eu vi Cristo, acabou. Ele diz, eu nada sei, isso não é nada, não tem nada. Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ah, irmão, às vezes como o nosso zelo persegue a igreja, né, irmão? Como nós somos perseguidos por um zelo excessivo. Às vezes queremos cuidar mais da vida dos outros do que da nossa. E esse zelo excessivo persegue a igreja, porque é um zelo religioso. Porque o zelo de Deus cuida. O zelo de Deus é um zelo de amor. O Senhor, ele tem zelo por nós com cuidado. E quando nós olhamos para a cristandade atual, você vê pessoas colocando leis e freios nos irmãos que nem estão nas Escrituras, subjugando irmãos a doutrinas de homens, com um suposto zelo. E esse suposto zelo tem escravizado os irmãos de uma certa maneira que muitos irmãos não conseguiram servir o Senhor por causa de zelo de pessoas exacerbadas. Um zelo que não veio da parte de Deus. Uma teologia equivocada. Uma teologia que não veio das Escrituras, mas veio de pensamentos humanos e de domínio humano. E esse zelo ainda, ele é um zelo perseguidor da igreja. Porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente somos livres. Somos aqueles que servimos com alegria no coração. Servimos porque amamos, não porque somos obrigados. Servimos por amor, servimos porque amamos o Senhor, não por uma obediência escravizada, mas servimos por amor. E quantas vezes nós aqui mesmo, podemos ter sofrido por um zelo exacerbado. Quanto zelo perseguidor. Pessoas, irmãos que nos perseguiram. Quantos e quantos irmãos foram perseguidos por um zelo exacerbado? Um zelo que não vem da parte de Deus, um zelo religioso. E esse zelo aqui da parte de Paulo era um zelo religioso, porque agora ele tem outro zelo. Ele diz que ele é consumido porque sobre ele
Pesa o zelo pela igreja de Deus, o cuidado com os irmãos. Agora ele tinha cuidado com os irmãos, porque ele sabia que os irmãos são uma raça eleita, são um sacerdócio santo, são um povo escolhido por Deus. Somos todos pedras vivas. Agora, Paulo cuida como toca nos irmãos, porque sabe que os irmãos, que pelos irmãos foi pago um alto preço. O Senhor Jesus morreu por cada irmão. E é interessante frisar porque os irmãos, nós somos cheios de dificuldades, mas esses irmãos cheios de dificuldades, que às vezes nos machucam, que às vezes nós não conseguimos tolerar, esses são os irmãos que o Senhor nos deu. São irmãos que o Senhor morreu na cruz para que hoje eles pudessem estar aqui, estar salvos em Cristo Jesus. Então nós precisamos cuidar com o zelo religioso. Porque o zelo que Jesus falou, que o zelo da tua casa me devora, é um zelo de Deus. Amém? Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Isso é verdade. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que têm muitas perguntas. Elas vêm e perguntam, eu não sei por que eu estou passando por isso. Tudo que eu compro eu pago, eu sou um bom pagador, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom cidadão, cumpro todos os meus deveres cotidianos, sou um bom amigo. E a pessoa que advoga em causa própria, a gente já fica meio com o pé atrás, né, irmão? E Paulo, ele era assim. Só que Paulo, ele teve autoridade para escrever quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Realmente ele só não falava, ele era irrepreensível. Mas quando ele avistou o caminho, ele disse que considerou tudo como perda para ganhar a sublimidade de Cristo. Irmãos, quando nós colocamos as nossas atribuições acima do alvo, nós vamos errar. Nós precisamos colocar as coisas nas suas devidas ordens. E por isso que Paulo nos mostra que nós devemos tratar com as nossas atribuições. Ah, você é um grande doutor? Que bom, irmão. Nossa, irmão, eu estou estudando teologia, já estou me aprofundando tanto no Senhor. Isso é muito bom, muito bom. Mas se você colocar a sua teologia no lugar do alvo, você vai errar o caminho. Você vai cair lá quando o conhecimento ensoberbece. Porque se você estiver olhando para o alvo, quanto mais você estudar teologia, mais humilde você vai se tornar. Mais você vai ver que você não é nada, que você precisa do Senhor. Porque quando você olha para Deus, olha para Jesus, você vê a sua estatura diante dele. E daí você vai ver a sua condição. E daí você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque as nossas atribuições, elas estão ofuscando o nosso mestre. Irmão, talvez nós estamos considerando as coisas da nossa casa maior do que o Senhor. Nós precisamos esquecer, irmãos, das coisas que para trás ficaram. E Paulo, ele mostrou para nós que ele tem esquecido isso. E não somente isso, irmão. Nós devemos nos perguntar, o que mais nós devemos deixar para trás, irmão? Será que são mágoas? Mágoas de irmãos? Será que são desconfianças de irmãos? Irmão, já fui tão chutado, já fui tão enganado, irmão, que eu não consigo mais confiar em ninguém. Irmão, existem muitos irmãos assim, infelizmente. Mas o Senhor nunca vai te magoar. Ele nunca vai te trair. Ele nunca vai te abandonar. As pessoas nos abandonam, mas o Senhor nunca nos abandona. Nós já fomos muito magoados. Já fomos abandonados, já fomos perseguidos, já sofremos, já passamos por contendas e intrigas, mas se nós ficarmos alimentando isso e vivermos do nosso passado, nós não vamos conseguir prosseguir. E essas coisas também não nos deixam prosseguir na fé. E é tão triste quando você encontra um irmão que não andou uma milha, não andou um passo para frente, não desenvolveu nem um pouquinho a sua salvação. Nós devemos, irmãos, esquecer essas coisas que para trás ficaram. E são todas as coisas que para trás ficaram.
Às vezes até relacionamentos que tivemos com outras pessoas. Você precisa esquecer. Eu preciso esquecer. Nós precisamos prosseguir. Você entende, irmão? Você consegue entender, tocar na palavra comigo? Paulo está dizendo assim, ó, eu não julgo que eu tenha alcançado, meus irmãos, isso. Mas eu tenho feito uma coisa na minha vida que tem dado certo. O que é, Paulo? Eu vou esquecendo das coisas que para trás vão ficando e vou prosseguindo para as que estão diante de mim. É isso que Paulo diz. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso passado, ele nos paralisa. Nós viramos reféns do nosso passado. Às vezes nós não confiamos em ninguém por causa do nosso passado. Porque fomos traídos, fomos injuriados, fomos magoados. Nós não conseguimos ter uma vida de comunhão com os irmãos porque somos desconfiados. E isso é fruto do nosso passado. Nós não conseguimos confiar em ninguém porque fomos traídos. E quando somos traídos, o nosso subconsciente cria um mecanismo de defesa. E nesse mecanismo de defesa, você sempre está na defensiva. Você está igual um lutador, você vai dar paz para o irmão e já está assim. Se o irmão me dá um soco, eu já preciso me desviar daqui, porque alguma coisa o irmão vai fazer. E aquele irmão não me engana, irmão. Já olhei, já ganhei, já, irmão. Não se engana com aquele irmão. Irmão, nós não nos enganamos. Quem engana é quem tem enganado. Ele está enganando e sendo enganado. O Senhor é um Deus que tem um coração aberto para receber o pecador. Ele mesmo disse que ele vai lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Hebreus capítulo 8, verso 12. Vocês lembram? Das suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse é o caráter de Deus. Esse é o caráter da Bíblia. Mas esse não é o nosso caráter, Ricardo. Não. Rapaz, nós temos uma memória de elefante, irmão. Nós lembramos de tudo. Você vê uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que tem boa memória. Ela vai chegar para você e vai dizer, no dia tal, na hora tal, no ano tal, você falou isso para mim, você me magoou muito. Nossa, mas já pedi perdão, vamos esquecer? Vamos ter o caráter do Senhor? O que ele faz, irmão? Nós mesmos, às vezes, nós pedimos perdão pelo mesmo pecado 1000 vezes para o Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Você pediu perdão, irmão, o Senhor já te perdoou. O caráter do Senhor é não lembrar mais. Às vezes você vai pedir perdão para o Senhor me perdoa, ele vai falar para você, do quê? Eu nem me lembro mais do que você fez. Mas nós temos essa memória de elefante, principalmente com os nossos irmãos. E é por isso que nós, às vezes, não conseguimos ter uma vida de comunhão com os irmãos. E se nós não começarmos a esquecer as coisas que para trás ficaram, nós não vamos conseguir prosseguir. Sabe, irmão, aquela briga, aquela mágoa que você tem do seu marido? Irmão, essa mágoa, ela pode virar uma raiz de amargura, capítulo 12 de Hebreus. E ela vai perturbar você, não só você, mas todos que rodeiam você. Você vai se tornar um irmão perturbado e você vai perturbar aqueles que te rodeiam, porque você vai se tornar um irmão magoado. É isso que diz a palavra lá em Hebreus capítulo 12. Que não haja entre vós nenhuma raiz de amargura, que brotando perturbe você. Vai perturbar você, irmão. Vai te deixar amargurado. Você não vai confiar mais em ninguém. Mas o Senhor não tem nada a ver com isso. Isso é obra do diabo. E você precisa esquecer essas coisas que para trás ficaram. Tem esposa que não consegue perdoar o marido, tem marido que não consegue perdoar a esposa. E daí eles vivem um casamento de suposta aparência. Eles não vivem uma plenitude de casamento. Sabe por quê? Porque o passado deles está acorrentando eles. Nós precisamos ter um coração segundo o coração de Deus. E aqui vai um conselho para os casais. Aprenda a perdoar, segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que ele da cruz do Calvário, ele sendo entregue morto, afligido por eles, ele fala, Pai,
perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Esse é o coração do Senhor. Isso é o Evangelho. Então, se você quer ter um coração segundo o Senhor, se você quer prosseguir, irmão, você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a lidar com as suas mágoas, com as suas frustrações. Você precisa aprender a amar o seu marido. Aprender que nesse mundo nós vamos ser perseguidos, mas nós precisamos ter bom ânimo, olhar para o Senhor, esquecer as coisas. Você vê o coração do apóstolo Paulo, quando ele diz: todos da Ásia me abandonaram. Como você acha que era o coração do irmão? O irmão que deu a vida, foi chicoteado, naufrágio, preso, torturado pelos irmãos, entregou a vida, entregou tudo que tinha pelos irmãos. No fim da sua vida tinha uma túnica e alguns pergaminhos. E ele diz: todos da Ásia me abandonaram. Mas quando ele diz isso, ele está focado em quem, irmão? Ele está focado em Cristo. Ele não perdeu o alvo. Por isso que ele diz: eu preciso esquecer toda... Ele dá a receita para nós. Você precisa saber que você precisa esquecer essas coisas que tem que ficar para trás para que o passado não prenda você. E as correntes do passado são correntes fortes. Precisam ser quebradas. Precisam ser esquecidas. Porque senão você não consegue dar um passo adiante. Você fica amarrado. Você não consegue prosseguir. E a ordem para nós é prossiga. Prosseguir. Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço. Para onde? Para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Ele faz isso. Não sou perfeito, Paulo diz. Não alcancei a perfeição. Mas uma coisa eu faço, eu vou esquecendo essas coisas. Deixando tudo que vai ficando para trás. E são tantas coisas que precisam ser esquecidas, irmãos. Sabe? Coisas que nos prendem. Por exemplo, tem coisas que nos prendem que diz respeito à nossa família. Jesus falou em Lucas capítulo 14, verso 26. Vamos abrir lá, irmãos? Veja que palavra do Senhor. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãs, irmãos, e ainda sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Você precisa aprender a amar sua família focado em Cristo. Não foque na sua família e desfoque Cristo. Porque a sua família só será uma bênção se o seu foco ser Cristo. Sabe por quê? Porque quando o seu foco não é Cristo, você vai aborrecer Cristo para não aborrecer a sua mulher, para não aborrecer a sua mãe, para não aborrecer o seu filho, para não aborrecer a sua filha. Você quer ver? Vou dar um exemplo prático para nós entendermos. Tem reunião de Partido Pão, domingo que vem. Aí o seu filho vai inventar alguma coisa bem na hora e vai dizer: pai, me ajuda. Ai, pai, eu preciso que você me leve em tal lugar, pai. Não, mas tem reunião. Não, pai, me leva lá, pai. Aí você tem a escolha. Você pode dizer: depois da reunião nós vamos. Você pode aborrecer o seu filho, ou você pode aborrecer o Senhor. Esse é o assunto do Senhor aqui. Qual você vai querer aborrecer, irmão? Ah, irmão, geralmente nós amamos a nossa família, né? É meu filho, né, irmão? Eu só tenho uma filhinha, nem se ela pedir para eu levar, né, irmão? Como é que eu não vou levar ela, irmão? Meu genrinho, tão querido. Eles vão pedir para eu levar, daí, irmão, a minha responsabilidade com a reunião. Para quê, né, irmão? Tem tantos irmãos. A igreja, eu vou dar desculpa, a igreja são todos nós, né, irmãos? Os irmãos são uma bênção. Os irmãos nem precisam mais de mim, né? Vou lá. Vou estar lá com a minha filha. Vou aborrecer o Senhor para não aborrecer a minha filha. É isso que o Senhor está falando. E ele diz assim: quem faz isso não é digno de ser meu discípulo. Aliás, quem não aborrece a sua própria vida não é digno de ser meu discípulo. É isso que ele diz.
Ou seja, a doutrina da prosperidade cai. Você está considerando mais a sua vida? Paulo diz que a vida dele acabou. O alvo é Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque essa é a receita de uma família segundo os parâmetros bíblicos. Quando Cristo está no lugar dele, aí o marido fica no lugar dele, a esposa no lugar dela, os filhos no lugar, e vai tudo uma bênção. Mas quando você inverte os valores, você tira Cristo e bota um filho, irmão, é maldição para o seu filho. Terrível lugar esse lugar. É uma casa desconexa, é uma casa sem ordem. Você acha que está fazendo bem para o seu filho, mas você está estragando o seu filho. Você, com as suas atitudes, está demonstrando que você não ama o Senhor, e você não tem consideração pelo Senhor, que o Senhor para você não é nada. E é por isso, irmãos, que se você ir num presídio hoje, mais de 80% dos presos são filhos de cristãos. Por quê? Porque os irmãos, às vezes, eles falam do Senhor, falam que amam o Senhor, mas quando precisam demonstrar o amor por Jesus, eles dizem, não, nós não amamos o Senhor. As atitudes nos mostram que não amamos o Senhor. Eu amo mais a minha mulher, eu amo mais o meu filho, eu não dou testemunho para minha casa. E é por isso que nós não conseguimos prosseguir. E nós precisamos prosseguir. Porque um dia nos será cobrado aquilo que o Senhor tem nos revelado. E se o Senhor tem nos ensinado, é porque o Senhor tem algo muito grandioso para fazer no nosso meio. O Senhor tem nos falado isso. O Senhor tem tocado nos nossos corações o quanto Ele quer nos usar para abençoar essa cidade, irmãos. E quando eu digo nós, é todos nós. Sabe por quê? Porque há muitos irmãos aqui, como diz lá em Hebreus capítulo 5, que já deveriam ser mestres. Mas por causa do relaxo, por causa que não focaram no alvo, irmãos que têm a palavra, eles precisam novamente de leite. Isso não tem nada a ver com temperamento. Isso tem a ver com levantar. Isso tem a ver com se sujeitar. Isso tem a ver com o que o Senhor falou para Josué. Dispõe-te, se coloca para eu fazer. Se põe de pé, levanta dessa situação. Porque Cristo precisa te esclarecer. Desperta, ó tu que dormes, Efésios capítulo 5. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Isaías 60, como diz lá, levanta e resplandece. Sabe por quê? Quando você levanta, a luz bate em você. Não é você que tem luz. Você está abaixado. A luz está aqui em cima. Quando você levanta, a luz vai resplandecer em você. A atitude de levantar é você, de sair dessa situação de paralisação espiritual. E você quer ver, irmão? Quando você sai dessa situação, o Espírito começa a mover você. Às vezes você chega num lugar e o ambiente muda. Você já chegou num lugar e uma pessoa começou a chorar por causa da sua presença? Você já chegou num lugar e a pessoa sentiu a visitação do Espírito Santo só com a sua chegada? Você precisa experimentar essas coisas, irmão. Porque essas coisas são coisas prometidas a nós. Nós precisamos resplandecer como luzeiros. E quando a luz chega, o ambiente das trevas é dissipado. Quando a luz chega, a família é feliz. E não é uma felicidade de dinheiro, é uma felicidade inexplicável. É a felicidade do Espírito, é a alegria da salvação, é a visitação do Espírito Santo nas nossas casas, quando o nosso lar se torna um lar feliz, um lar de bênção para as pessoas que estão lá na nossa casa. Quando as pessoas querem estar junto de nós, sabe por quê, irmão? Nós caminhamos com irmãos mais velhos que você queria levar ele no colo, né, irmão? O irmão OTV. Tem vontade de levar ele pro colo e levar ele na cama, né? Cara, irmão, vou te botar na cama, irmão, para o irmão deitar. Num tom amoroso, que resplandece o amor de Deus na vida do irmão. Nós precisamos ser assim, irmãos. Porque nós estamos numa mudança geracional, irmãos. Os irmãos mais velhos estão indo. Está ficando nós. E se nós não passarmos isso, vai ser uma quebra
de transição. Já tem se quebrado muito essa transição do poder de Deus, do foco do Senhor. Nós já somos uma sociedade fraca. Infelizmente, irmãos, de homens fracos. E não, homens sem autoridade do Espírito Santo de Deus. Você chega num lugar, numa casa, e a mulher fala, ele fala para mim, o meu cachorro latir é a mesma coisa, porque não tem autoridade, irmão. E a autoridade não é algo que se impõe, a autoridade é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Quando você se levantar desse estado de paralisação, você vai ter autoridade na sua casa. Você não precisa gritar com a sua mulher. Porque a sua mulher te respeita, porque ela sabe que você é um homem de Deus, que você prioriza as coisas espirituais, que você está focado no alvo, que é Cristo. Que tudo que você vai fazer para a sua família é para o bem da sua família, ainda que para ela momentaneamente pareça mal, mas ela confia em você, porque ela trata você como ao Senhor. Mas olha que desgraça quando uma mulher não respeita o marido. Por que ela não respeita o marido? Porque o marido não está focado no alvo. Ah, irmão, e sabe o que é triste? Que às vezes nós estamos focados somente no nosso trabalho, pensando que vamos dar uma vida feliz para os nossos filhos, dar uma vida melhor para os nossos entes queridos, desfocamos do Senhor e estamos perdendo a nossa família, os nossos filhos. E é tão triste, irmãos, quando um pai e uma mãe perdem o filho para o mundo. Ah, que tristeza, que choro para um irmão, um filho desviado. Um filho que não conhece o Senhor. Para um verdadeiro irmão, acho que é a maior tristeza do mundo. Que alegria quando você sente numa criança que ela é uma nascida de novo. Nossa, aquela criança é nascida de novo. Meu espírito testifica que essa criança é nascida de novo. Você ama aquela criança. Que bênção essa criança nascida de novo. Oh, Senhor, que maravilha, que alegria. Você sentir que o filho do irmão é nascido de novo. Que alegria, irmão. Você precisa sentir essa alegria, irmão. Se você não conseguir sentir essa alegria, irmão, provavelmente você pode estar paralisado na fé. E tem coisas que nós vamos precisar rever para esquecer. E às vezes nós queremos mudar os nossos filhos. Não sei porque esse guri não muda. Como eu queria que ele se convertesse. Como eu queria, Senhor, que a minha filha mudasse, que o meu filho mudasse. Que eles fossem teus servos. Eu não sou, né? Eu estou só aqui de observador, não sou teu servo, só estou fazendo uma onda aqui entre os irmãos. Digo que sou crente, mas não sou crente. Mas como eu queria que o meu filho fosse um crente, fosse um servo de Deus. Como o Senhor precisa trabalhar, irmãos, na nossa mente, na nossa consciência. Porque às vezes a nossa consciência pode estar cauterizada pelo engano do pecado. Que triste. Aí no máximo que nós vamos ter é um zelo religioso, subjugando as pessoas às coisas que nós pensamos. Veja como precisam as coisas ir para o lugar. Veja como Paulo disse, irmão, eu não julgo que tenha alcançado essa sabedoria, essa perfeição. Mas uma coisa eu faço. Eu vou esquecendo todas essas coisas que vão ficando para trás. E prossigo para o alvo. Prossigo para Cristo. Precisamos esquecermos. Esquecimento. Porque se nós não esquecermos, nós vamos ficar amarrados nas algemas do passado. E vai muito além disso. Nós precisamos, às vezes, esquecer de experiências religiosas também. Porque nós podemos estar amarrados em experiências religiosas que foram válidas, que foram verídicas, que aconteceram mesmo, mas nos mantêm presos. E nós conhecemos algumas pessoas que vivem do passado. Você vai conversar com um irmão, ele diz, eu fui lá, orei, levantei um paralítico, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, fui lá, fiz isso. Vive só do passado. Não prossegue. Paulo diz, eu estou prosseguindo para as coisas que estão diante de mim, não do meu passado. Não posso
ser um servo que olha para trás? Lucas capítulo 9, versos 50 e 62. Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, o servo de Deus não pode viver de passado, Juarez. Anda para frente. Prossigo para as que estão diante de mim. E quando você vê uma pessoa que está capinando, né? Ele está capinando, dá 3 enxadadas, dele olha. Já capinei bem, vou dar até uma descansadinha. Aí ele dá mais um. Olha, capinei mais um pouquinho. Ele vai dosando o serviço dele. Mas quando ele foca para frente, ele foca no alvo e quando ele olha, irmão, ele nem olha para trás, né? Mas quando você vê, ele está, longe. Prosseguiu para o alvo. Prosseguiu na fé. E nós precisamos prosseguir, irmãos, porque nós precisamos esquecer, às vezes, experiências genuínas. Paulo diz, esquecendo-me as coisas que para trás ficaram. Posso usar com vocês o exemplo do Monte da Transfiguração. Vocês lembram? Quem lembra o que aconteceu no Monte da Transfiguração? Jesus pegou os discípulos, Pedro, Tiago, João, levou em cima do monte. Chegou lá, quem apareceu? Moisés e Elias. Eles já ficaram maravilhados. Pedro diz, é bom esse lugar. Vamos fazer uma tenda aqui para ficar todo mundo aqui. Essa era a ideia deles. Mas essa não é a ideia de Deus, irmão. Esse não é o objetivo de Deus. Deus precisou nos mostrar algo que nós precisamos ter em vista. Por exemplo, foi uma manifestação espiritual da parte de Deus? Foi. Apareceu realmente Moisés e Elias? Apareceu. Pedro ficou feliz? Ficou. Mas ele não precisava fazer tenda para eles. O que aconteceu? Deus nos demonstra que nós precisamos esquecer as coisas que para trás ficaram. Veio uma nuvem e encobriu Elias e Moisés. E veio uma voz do céu e disse, este é o meu filho amado. A ele escutai. Eles queriam a experiência e o Senhor. Ou seja, eles colocaram Moisés e Elias. Veja comigo, irmão. Pense comigo. Como diz o Marcelo, usa sua mente. Eles equipararam Moisés e Elias ao mesmo nível do Senhor. E precisou ter uma intervenção divina. Nunca, irmão, coloque as suas experiências no mesmo nível da palavra de Deus. Nunca, por mais genuína que elas sejam. Elas precisam, às vezes, ser esquecidas, encobertas. Você precisa considerar o Filho de Deus. E a voz falou, a ele escutai. Ele. Por quê? Porque ele é o alvo. Nós podemos ter várias experiências. E é muito bom ter experiência. Mas nós não podemos viver pelas experiências. Precisamos viver pela palavra de Deus. Porque senão nós vamos viver caminhos tortuosos. E às vezes, o que acontece? Nós fizemos das nossas experiências uma regra de vida para os irmãos. E isso é antibíblico. A minha experiência é a minha experiência. Não é uma regra de vida para você. Porque o Senhor pode tratar comigo de uma forma, de você de outra maneira, com outros irmãos de outra maneira. Mas o diabo é astuto, né, irmão? Ele pega as experiências legítimas, as coisas espirituais, e ele deturpa a nossa mente para que nós consideremos essas coisas equiparando ao nosso próprio Cristo. A palavra viva de Deus precisou ter uma intervenção mais sobrenatural ainda. Veio o Senhor, o próprio Deus falou, a boca de Deus falou, este é o meu filho amado, a ele escutai. Veja, irmão, imagina a cara de Pedro, né? Eu tinha levado um susto. Poxa, eu estava tão feliz, queria só fazer uma cabaninha para Moisés, para Elias, porque eles consideram, eles eram judeus, eles sabem da história, eles sabem que era Elias, eles sabem que era Moisés, eles amavam os irmãos. Sabe por quê? Mas nós nunca podemos amar as coisas equiparando ao nosso alvo, irmão. Nunca. Nunca.
Eles queriam os três, mas não é assim. O Senhor precisa estar no seu devido lugar, irmão. E nós precisamos ter essa coerência, irmãos, de aprender a nos colocar em pé. Sabe, porque às vezes nós estamos tão carregados das coisas que para trás ficaram. Por exemplo, um irmão que já conhece o Senhor há 30 anos, ele já passou por muitas coisas, já viu muitas coisas. Está sobrecarregado, irmão. Tu vai falar para o irmão, ele já ouviu isso aí. Já ouvi essa pregação. Já vi isso. Isso já aconteceu comigo também. E realmente deve ter acontecido, porque um irmão que serve ao Senhor há 30 anos, ele já viu muita coisa. E ele precisa ter a coerência espiritual de aprender que ele precisa esquecer. Precisa prosseguir para as coisas que estão diante dele. Porque no prosseguir, o Senhor reaviva a tua fé. No prosseguir, você está alcançando sabedoria. No prosseguir, irmãos, veja o que Paulo vai dizer. Todos que somos perfeitos, tenhamos o mesmo sentimento. Vamos ver lá. Primeiro, parece que Paulo está se contrapondo aqui, né? Veja comigo. Ele diz assim no capítulo 13, verso 12. Não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Falou ou não falou? Agora veja o que ele diz no 15. Todos, pois, que somos perfeitos. Parece que a perfeição aqui não está em nós, mas está no prosseguir. O Senhor não espera que você seja perfeito, irmão. Ele conhece os nossos corações e conhece as nossas debilidades. Ele conhece os nossos fardos e sobrefardos. Ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 11, verso 29 e 30. Vinde a mim. Ele está dizendo assim, olha para mim, irmão. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. A vida está difícil, né, irmão? Tá um fardo? Tá. Não só um fardo, Senhor. Tem um sobrefardo. Tem algo a mais? Tem. Vinde a mim. Olha para mim. Mantenha os seus olhos em mim. Porque quando você fazer isso, você vai começar a tirar esses fardos. Fardo por fardo. Você vai começar a ter uma vida leve diante do Senhor. Sabe por quê, irmão? Servir o Senhor é a melhor coisa que existe no mundo. Não existe nada melhor do que servir a Deus. Não existe nada, irmão. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor nunca nos deixa faltar nada. O Senhor é provedor. O Senhor é conselheiro. Quando você está triste, Ele te alegra. Quando você está passando por dificuldades, Ele manda um irmão lá para alegrar você. O Senhor nunca nos desampara, irmão. Nunca. A melhor coisa do mundo. Por isso que a palavra diz, se creres, comerás o melhor dessa terra. É Cristo. Quando você está com o alvo em Cristo, você vai ser um dos mais bem-aventurados do mundo. Não existe ninguém como você, como eu. Nós somos bem-aventurados. Nós somos mais do que vencedores. Você começa a entender a filosofia de Paulo quando ele começa a transcender a mente humana. Ele diz, pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem nenhuma criatura que você possa imaginar, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, irmão. Você não entende? Não. Nem o futuro, nem o presente, nem o passado. Nada pode nos separar. Mas eu ando tão triste, irmão. Tão abatido, tão amargurado. Estou paralisado. Estou cheio de fardo, irmão. Preciso descarregar essas coisas. Porque a vida, o Senhor diz assim, vinde a mim. Vamos ler lá, irmãos. Vamos ler. Mateus. Que texto conhecido, mas não praticado. E ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Irmão, quantos e quantos irmãos estão cansados e sobrecarregados?
Quantos e quantos irmãos estão cansados no serviço, no casamento, na família, com os irmãos? Quantos? São tantas coisas que têm nos oprimido, irmão. Mas o Senhor nunca quis isso para nós. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. O que ele vai fazer? Eu vos aliviarei. Está falando, olha para mim aqui, vai esquecendo dessas coisas que vão ficando para trás. Todas essas coisas. Prossiga. Aí ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você quer descansar, irmão? A vida espiritual, irmão, é uma vida de descanso. Sabe por quê? O Senhor é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Nós já entramos nele, como quando fomos batizados num só corpo. Nós estamos descansando. Às vezes sofremos, mas sofremos descansando, porque a nossa esperança não vem desse mundo. A nossa esperança está lá no céu. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz, porque eu vos darei descanso. Aí você vai servir o Senhor com descanso. Aí quando você recebe um irmão, é um alívio para a vossa alma. Ah, que bom que o irmão vem aqui em casa. Como é bom receber os irmãos. Mas quando você é avarento, vai dizer, ah, lá vem o irmão. Vou ter que comprar um pão, vou ter que comprar... O irmão não traz nada, irmão. É terrível, irmão. O irmão vem com 5, 6, nem avisa, irmão. É brincadeira, né? Não faça isso, sempre avise. Não estou dizendo para você não avisar. Não estou dizendo isso. Mas precisa transcender isso. Se não tem nada, vamos tomar um copo d'água, irmão. Tá mais que bom. O que importa é ter comunhão com os irmãos. Porque o meu jugo é suave. Veja, você vê aquele irmão chorando, é difícil servir o Senhor. Não, não é difícil não, irmão. É uma bênção. Às vezes a gente se entristece, mas o Senhor já nos alegra. Às vezes a gente está amargurado, mas o Senhor já dá renovo. A gente entristece porque a gente não ora às vezes. Está passando por prova, nem ora. Nem pede conselho. Age somente no instinto. E daí vai atando fardos e fardos e fardos e fardos. Aí quando está quase estourando o fardo, daí pede ajuda. Olha para o Senhor, irmão. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês precisam alcançar descanso para as vossas almas. E nesse descanso está o olhar para o Senhor. Por isso que Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial, Cristo Jesus. Veja, pois todos que somos perfeitos, ele se inclui. Ele não julga ser perfeito, mas quando ele diz que prossegue, ele diz que o prosseguir é perfeito. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Prosseguir. Prossegue, irmão. Pois todos que somos perfeitos, tenhamos o mesmo pensamento. Aí ele vai dizer, se porventura alguém pensa diferente, o Senhor precisa esclarecer. Essa pessoa precisa ser aquele irmão lá de Efésios capítulo 5. Vamos ler lá, irmãos? Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ou seja, se você pensa diferente, Paulo está orando aqui para que Deus possa esclarecer você nessa noite. Se você ainda quer ficar com as suas mágoas, com as suas frustrações, vivendo do passado, vivendo de experiências passadas, considerando mais a sua família do que o Senhor, considerando as coisas seculares mais do que o Senhor, não esquecendo todos esses pontos que nós falamos, o Senhor precisa te esclarecer, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos como mortos.
Pelo que diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Você está dentre os mortos. Você está paralisado às vezes, irmão. Você tem 15, 20 anos de fé. Quantas pessoas se prostraram ao Rei dos Reis através da sua vida? Quantos irmãos, através do seu serviço, conheceram a verdade? Se ninguém, é hora de você dar um passo à frente e prosseguir para o alvo. Levantar e resplandecer dentre os mortos. E veja, e Cristo te esclarecerá ou iluminará. Se alguém pensa diferente, o que Paulo disse? Se alguém pensa diferente, fale comigo, irmão. Deus vos esclarecerá. Desperta dentre os mortos. Cristo precisa te iluminar. Veja o que diz, irmãos, em Isaías 60. Isso é uma promessa, irmão. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. É a atitude de prosseguir para o alvo, para as coisas que estão diante de você, de levantar da situação que nós às vezes nos encontramos. E veja, considere o que o irmão está falando. Considere, irmão. Considere o que nós estamos falando. Pode entrar por um ouvido e pode sair pelo outro. Pode ser como uma vaca ou como um cachorro latindo. Mas pode ser a palavra de Deus para a sua vida. Considere, irmão. Pode ser. E nós precisamos considerar. Amém? 2 Timóteo. Capítulo 1, verso 6. Veja o que Paulo fala a Timóteo. Ah, irmão Timóteo, um servo de Deus, um obreiro fiel, um jovem cheio do poder de Deus. Ele estava desanimado. Estava também desanimado. E ele diz assim, por esta razão, pois te admoesto. É o que nós estamos fazendo. Que reavivas o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder e de moderação. Reaviva, irmão, o dom que há em ti. Você precisa transbordar aquilo que o Senhor deu para você. O Senhor quer te tirar dessa situação. E nós vivemos em tempos trabalhosos. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5, 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias vão nos escravizar. E quando você olha, a nossa família vai se indo, a nossa felicidade vai se indo, a nossa alegria da salvação vai indo, nós não temos mais um porquê, mas o Senhor quer reavivar essa obra que Ele mesmo começou em mim e em você. E para isso Ele usa a sua palavra. E é para isso que nós estamos aqui, irmão. Para despertar, para levantar e resplandecer, para ser forte e corajoso. Ó, Josué, Moisés morreu. Josué deve ter se acovardado. Nossa, mas olha quem era Moisés, irmão. E olha quem sou eu sou só que carrega a mala de Moisés. O que eu vou fazer? Não. Ser forte e corajoso. Você vai tirar o povo dessa situação aqui. O Senhor espera essa atitude de nós, irmãos. Que nós prossigamos. Amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
pois todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Esse sentimento é a perfeição. Se porventura pensais de outro modo, Deus vos esclarecerá. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos? Considere, irmão, quando terminar a reunião, continue considerando. Pela madrugada, considere. Amanhã de manhã, quando você levantar, considera. Durante toda a semana, considera. Pode ser só uma palavra ao vento, mas pode ser uma palavra de Deus para a sua vida. E a palavra diz que o sábio considera. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Vivemos em tempos trabalhosos, Senhor. E como é difícil pregar a tua palavra, Senhor. Como é difícil os corações se converterem. Como é difícil nós escutar a tua voz e obedecer, Senhor. Nós estamos sobrecarregados. Ó, Senhor, alivia esse fardo dos nossos corações. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda a esquecer as coisas que para trás ficaram, Senhor. E prosseguir, Senhor. São tantas mágoas, tantas frustrações, tantas derrotas, Senhor. Tantas coisas que ficam no nosso subconsciente, que nos colocam contra pai, contra mãe, Senhor. Mágoas, às vezes, que não conseguimos vencer sozinhos. Ó, Senhor, nos dá esquecimento. Trabalha no nosso coração, Senhor. Nós queremos ver os irmãos sadios, Senhor, na tua obra, trabalhando para Ti, Senhor, crescendo na graça. Esse é o nosso coração, Senhor, que antes de nós partirmos, Senhor, o Senhor edifica a sua igreja. Nós não sabemos quanto tempo temos. Ajuda meus irmãos, Senhor. Eles são a tua família, Pai. Ajuda os nossos filhos, Senhor. Que eles possam te servir, Senhor. Que eles consigam, Senhor, transmitir a tua palavra, Senhor. Nos dá amor pela tua obra, Senhor. Nos ajuda a esquecer tantas coisas, tantas mágoas, tantas brigas, tantas traições, tantos receios, Senhor, tantas experiências. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir para o alvo, para que possamos alcançar essa sabedoria, Senhor. Porque nós temos a tua palavra que diz, Senhor, que o Senhor começou a boa obra na vida de cada irmão. E o Senhor mesmo vai completar ela, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamando